Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Pedro, o apóstolo, o derramamento do Espírito Santo na casa do Cornélio e os judeus cristãos. Vamos procurar entender isto, essa história que está relatada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. O apóstolo Pedro foi separado por Deus de Jerusalém, onde ele já estava sobrando, para missões especiais. Ele andou lá por Jope, andou por Cesareia, o Espírito Santo o guiou e ele precisava ter aquelas experiências. E teve aquela célebre visão, um objeto do céu desceu como um lençol, trazendo animais imundos, e o Senhor disse: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, nem pensar, nunca na minha vida comi animal imundo, comum ou impuro, e não é agora que eu vou comer. O Senhor disse: Pedro, o que Deus purificou, não considere imundo. Aquilo se repetiu por 3 vezes, depois a visão foi embora e Pedro ficou pensando no que Deus queria falar com ele. E não precisou ficar pensando muito, porque a resposta veio logo. Vieram mensageiros do Cornélio para convidar o Pedro a ir com eles para atender um pedido do Cornélio, que queria ouvir a palavra de Deus. O Cornélio teve uma visão, Deus falou com ele que as esmolas que ele dava e as orações que ele fazia tinham subido até o Senhor, mas ainda não era para salvação. Isso é muito importante. Há pessoas sinceras lá no espiritismo, no hinduísmo, no islamismo, pessoas sinceras que querem a verdade, mas precisam ser evangelizadas. O Cornélio era uma pessoa, era um gentio, não era judeu. Ele não conhecia nada da vida cristã, mas era sincero para com Deus. E Deus reconheceu isto, mas não deu a salvação pela tangente para ele, não. Não existe salvação pela janela, pela tangente, salvação de quebra-galho, não. Nós, às vezes, questionamos a respeito de um cristão que vive uma vida errada, se ele pode ser salvo assim. Uma pessoa que não tinha religião, que andava em qualquer religião, se ele pode ser salvo. Deus responde: só há um caminho, que é através de Jesus. O Cornélio agradou a Deus porque tinha um coração sincero, mas não era salvo. Precisou que alguém mostrasse o caminho para ele. Deus está se revelando a multidões de muçulmanos em nossos dias. Multidões de muçulmanos estão tendo visões de Jesus, tendo experiências sobrenaturais, e Deus sempre revela para eles que ouçam a pregação do Evangelho, que vão buscar alguém que pregue o Evangelho para eles. Não há salvação por revelação direta de Deus, como o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, era ainda o Saulo de Tarso. Deus apareceu, Jesus apareceu, mas não garantiu a salvação. A salvação só quando ele entrou lá em Damasco e foi evangelizado direito. Veja, isso é muito importante. E então o Pedro já estava sobrando em Jerusalém, porque a igreja tinha crescido muito em número. Isso é um perigo. E já estava tomando outros rumos, como a gente vai verificar. Mas Pedro, que foi o líder que começou, já não era muito considerado pelos outros. O Tiago, o irmão carnal de Jesus, já estava assumindo a liderança maior da igreja, e o Pedro foi guiado pelo Espírito Santo para a casa do Cornélio. E uma série de coisas aconteceram para tirar o ranço religioso do Pedro, até que ele começou a anunciar o Evangelho. Quando ele ainda estava falando, já tinha completado o que era necessário
para que aqueles gentios crescem. Havia uma multidão de gentios reunidas na casa do Cornélio, que era um homem importante, o centurião, talvez ali o chefe da corporação militar de Roma, na cidade de Cesareia, que era a capital romana, ali na Judéia. E ele, então, o Cornélio, era a pessoa importante, havia uma multidão na casa dele reunida para ouvir o Pedro. E o Pedro anunciou as bases da salvação em Jesus. E então o texto diz que Pedro ainda falava quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por que foi derramado? Preste atenção. Pois os ouviam falando em línguas estranhas e engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: pode alguém negar água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E então foram batizados. Mas vem o capítulo 11 de Atos, e isso chegou ao conhecimento dos irmãos na Judéia, ficaram indignados contra Pedro. Quando Pedro chegou lá, eles chamaram Pedro às falas e foram questionar: Pedro, que história é essa? Você entrou na casa de gentios e você comeu com eles? Pedro, que é isso? Meus irmãos, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estava na casa do fulano, Simão Curtidor, à beira-mar, e veio uma visão do céu. Deus falou comigo, Deus me enviou, eu preguei o evangelho, eles creram, e eu ainda estava pregando quando o Espírito Santo foi derramado. Eles foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas e profetizando. Como eu podia negar água para que eles fossem batizados o Espírito Santo? Eles ouviram. Se foi o Espírito Santo, então amém. Se foi o Espírito Santo, então amém. Nós precisamos resgatar na igreja decisões pelo Espírito Santo. Eu estou cansado de reuniões de líderes, pastores, onde um dá opinião, o outro dá a opinionite dele, o outro fala, então vamos fazer isso. Pela opinião, não é pela opinião, é pelo Espírito Santo. A direção de Deus é essa, é o Senhor quem está nos mostrando. O Espírito Santo tem que ser a palavra final para todos nós. O Espírito Santo desceu e o Pedro disse exatamente como foi sobre nós no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é confirmação. O Espírito Santo precisa estar aceso entre nós, e nós vamos ver o Espírito Santo em batismos do Espírito Santo, dons espirituais. Nós vamos ver o sobrenatural acontecendo. O Espírito Santo é a confirmação de tudo, inclusive da conversão verdadeira. Quem convence da verdadeira decisão pelo Senhor é o Espírito Santo. Quem confirma a conversão verdadeira é o Espírito Santo que testifica, não somos nós, não é a doutrina. Então veja bem, os irmãos na Judéia, em Jerusalém, que eram da circuncisão, legalistas, judeus, eles se contrapuseram à obra do Espírito Santo usando a doutrina. Hoje existem muitas igrejas que estão baseadas na doutrina e desprezando o Espírito Santo. É muito triste isso. Que Deus nos dê esse entendimento e a confirmação seja do Espírito Santo. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo confirmando por meio de sinais, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, o poder de Deus convencendo. O Espírito Santo é essencial. Buscar o batismo com o Espírito Santo é fundamental para qualquer líder ou pastor que queira pregar a palavra. Ele precisa manifestar
a presença do Espírito Santo através dos dons espirituais, das línguas estranhas. Isso é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, isso é o que Deus quer para nós e nos ensina. Que você entenda isso e busque se encher do Espírito Santo, principalmente se você é líder em alguma área da vida cristã.